Como não passar dos limites nos treinos? Caramba, que assunto bacana! Porque muitas pessoas me questionam sobre isso. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, eu sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Quero falar contigo sobre isso porque eu sei o quanto é importante saber se eu estou passando do limite, se eu não estou passando do limite, se eu estou na medida certa, se eu não estou na medida certa. Muitas vezes, quando eu estou aqui, eu moro em Campinas, né? Muitas vezes eu vou na Lagoa do Taquaral, que é um parque aqui, eu vou pedalar, quem me acompanha aí nas redes sociais sabe que eu pedalo 3 vezes por semana. E muitas vezes eu estou lá pedalando e aí eu vejo uma pessoa ali caminhando ou correndo e eu fico olhando, né? Observando várias questões ali da postura da pessoa, enfim. E eu vejo que a pessoa ou ela está exagerando, forçando demais a barra, ou ela está muito aquém das possibilidades dela. Então, eu fico imaginando, se essa pessoa tivesse uma orientação, né, como seria? Vamos falar sobre isso. Se você já está curtindo esse conteúdo, ó, clica no curtir, que o YouTube vai entender que esse conteúdo é bacana. E ele vai dar a oportunidade de outras pessoas virem participar do nosso bate-papo. E compartilha com aquela pessoa querida, que deveria estar aqui agora ouvindo esta nossa conversa. Passar dos limites. Eu já falei várias vezes sobre essa questão de limite aqui. Eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar, que ele é muito claro e traz... É um exemplo que traz para o dia a dia, para a prática. A grande maioria das pessoas entendem esse exemplo. Então, a pessoa vai lá e pega um peso para fazer 10 movimentos, 10 repetições. Está ali fazendo 10 repetições, certo? Muito bem. Só que se ela se distrair, ela faz 12, 15, 20, 25 repetições. É porque o peso está muito baixo, muito pouco esse peso. É o exemplo que eu dei da pessoa lá na lagoa, está muito aquém das possibilidades dessa pessoa. Ela pode muito mais do que isso. Entende o que eu estou falando? E aí eu falo que tem que treinar no limite para ter resultado. Aí a pessoa fala assim, mas no limite não é perigoso, Eduardo? Não, no limite não é perigoso. Perigoso é acima do limite. Aí sim é perigoso. E o nosso papo aqui é exatamente sobre esse. Quando que eu estou acima do limite? Quais são as formas de estar acima do limite? Vamos falar sobre isso. Tenho certeza que vai clarear um monte de ideia aí, que você vai poder entender o que você está fazendo, se está dentro, se está fora, se está no meio, se tem o que melhorar e como fazer para melhorar isso. As pessoas, muitas vezes na ânsia, né, na empolgação, eu gosto de falar isso, né? Tem pessoas que são assim, né, que se empolgam. Ela assiste um filme, ela vê um amigo, uma amiga fazendo atividade física e enfim, ou ela faz uma atividade física no final de semana com alguém, ou o cardiologista vai lá e dá um tranco e fala, ó, se você não entrar em ação, não começar a fazer exercício, você vai morrer. Ou ela vai à praia, chega lá na praia, fica com vergonha de colocar biquíni e tirar roupa, enfim, ou vai comprar uma roupa numa loja. E aí não pode comprar roupa porque a roupa não cabe e acaba comprando a roupa que dá. Tudo isso é motivo para empolgação, para a pessoa realmente se empolgar e querer entrar em ação, querer começar a fazer alguma coisa. E na ânsia do desespero, né, de ter resultado, de emagrecer, as pessoas muitas vezes exageram. Vou dar um exemplo. A pessoa está parada, né, sedentária, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Conheço várias pessoas assim que me procuram aqui na VIP. A VIP é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas já há 22 anos, desde 2000. Inclusive, se você é de Campinas, se você está passando por Campinas, eu te convido a vir aqui conhecer a nossa metodologia, conhecer a gente, de repente até ganhar de presente uma aula experimental. É assim, as pessoas muitas vezes me procuram aqui e me contam essas histórias, como fisioterapeuta, que ela está machucada, que ela machucou o joelho, a coluna, o ombro, e eu pergunto, eu quero entender o que aconteceu, e muitas vezes ela me conta essa história, que ela do nada resolveu fazer tudo, né? Começar a fazer várias atividades, né? Assim, enfim. Vou dar um exemplo. A pessoa está lá parada, sedentária, bastante tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, como eu disse, e aí do nada ela resolve começar a correr. E ela começa a correr 7 vezes na semana, todo dia ela resolve correr. Cara, estava parado,
Tava sem fazer atividade física nenhuma. Vai correr 7 dias na semana, tem certeza? Não tem pé que aguenta, não tem joelho que aguenta, não tem quadril que aguenta, não tem lombar que aguenta, não tem sacroiliaca que aguenta. Sacroiliaca é aquela região que fica pouquinho para baixo da lombar e um pouquinho para cima do bumbum, fica ali no meio do caminho, sabe? Aquela região é uma região que normalmente trava nas pessoas. A maioria das pessoas que vêm aqui para mim, para eu atender aqui na minha sala, elas vêm com essa região travada, não é com a lombar. Elas falam que é lombar, mas não é. É essa região. Enfim, ou na ânsia de querer um resultado, ou no desespero, né? Ou na empolgação. E eu falo, uma pessoa empolgada, desorientada é a pior coisa que tem, porque ela sai fazendo tudo de qualquer jeito. E aí o risco de passar do limite é muito grande. Dentro da ciência do treinamento tem um princípio, que é o princípio da progressividade, que é começar e ir melhorando e aumentando a quantidade de treino, o volume de treino, a intensidade de treino, progressivamente. Não é de uma hora para outra, não é de forma abrupta que eu começo. Entende o que eu estou falando? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, muitas vezes a pessoa vem aqui, né? Ó, ela pega aqui no celular e aí aqui ela começa a criar esse mundo dela, né? Hoje o celular está muito disponível, a informação está muito disponível, está aqui no celular. Então a pessoa pega, vai lá, olha nas redes sociais o que as pessoas estão sugerindo para ser feito. Mas essa pessoa que está sugerindo para ser feito desse jeito, que base que ela tem? Que conhecimento que ela tem? De onde que ela tirou isso? Que experiência que ela tem? Né? Campo de batalha, skin the game, atendendo pessoas efetivamente. Então, eu não posso sair assim fazendo com algo que eu vi numa rede social ou, enfim, que eu pesquisei lá e achei. Não é assim que funciona. Eu sempre gosto desse exemplo. Quando quebra a máquina de lavar em casa, você chama quem? O mecânico do carro? Não. Por mais profissional que ele seja. Ou você pega a chave de fenda e vai lá querer abrir a máquina de lavar? Não, também. Você chama um especialista em máquina de lavar. E com o seu corpo você faz diferente? Não, com o seu corpo você faz igual. Você vai buscar um especialista para te ajudar como que você vai fazer isso, não é? Então, não tem como sair fazendo de qualquer jeito, com diquinhas soltas, sem relação, sem especificidade, sem lógica. Não tem como fazer desse jeito. Vou repetir, o risco de passar do limite assim é muito grande. A forma de ter resultado, né, as pessoas, elas acreditam que é com mais que eu vou ter resultado. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. As pessoas, na nossa cultura é assim, né? Eu tenho um grande amigo meu que ele é preparador físico, já viajou o mundo inteiro, enfim. E ele diz o seguinte, que uma vez ele estava na Rússia e ele viu lá as nossas atletas treinando e os outros atletas treinando. A quantidade de treino do brasileiro é muito maior. Estou falando de atleta, lógico, né? Que o nosso bate-papo não é para atleta, mas para a gente entender. Então a gente acha que é mais, fazendo mais. E muitas vezes não é fazendo mais, é fazendo com qualidade, é fazendo do jeito certo, é fazendo da forma mais adequada para mim, para a minha realidade. Então eu tenho que entender isso. O que acontece, né? Eu vejo uma pessoa fazendo e eu vejo que ele está fazendo mais do que eu e ele é mais forte do que eu. E aí eu entendo o seguinte, ele só é mais forte do que eu porque ele faz mais do que eu. E não é verdade. Não é verdade. Óbvio que eu não sou um cara gigante, com grande massa muscular, mas eu tenho feito o meu treino 2 vezes por semana e eu tenho tido um resultado muito interessante. Quem me acompanha nas redes sociais tem visto essa evolução minha. 2 vezes por semana, que é o que a grande maioria dos alunos aqui da VIP faz. 2 vezes por semana. Entende o que eu estou falando? Então assim, não adianta eu vir aqui, pegar no celular e achar que eu vou conseguir aqui uma orientação, uma recomendação que vai caber certinho em mim, né? Que vai ser assim, que vai vestir em mim. De forma fit, né? Não tem como. Tem que ter um profissional, um especialista realmente orientando. E quando as pessoas passam do limite, às vezes é rápido, às vezes demora um pouquinho, mas essa pessoa vai acabar se machucando.
ela vai acabar se machucando e ela vai sentar numa sala como essa, que é a sala que eu atendo os clientes que vêm me procurar como fisioterapeuta. Ela vai sentar numa sala como essa e contar a história dela. De uma tendinite, de um desgaste, de uma dor que está ali há muito tempo e não melhora de jeito nenhum, né? Daquela dor que é uma dor pulsante, né? Que é uma dor que não importa o que está fazendo, se está deitado, ela está lá. Ou é uma dor que quando a pessoa movimenta, ela dói. Vai contar essa história. E isso não é legal. Quando eu sento uma pessoa aqui e me conta uma história dessa, e eu ouço essa história, eu fico pensando, cara, isso aqui podia ter sido prevenido. De uma forma muito simples podia ter sido prevenido, mas não foi. Não foi porque essa pessoa não procurou uma orientação. Ela passou do limite. Eu vou falar aqui as formas de passar do limite. Fica tranquilo. Vamos seguindo aqui, vamos seguindo porque tem várias questões para a gente ir abordando, para a gente entender como é que isso funciona. Quais são as formas que eu tenho de cuidar disso e de passar do limite. Mas como é que faz para ter resultado? Não é assim? Sim, tem pessoas que acreditam nisso, como eu disse anteriormente. Elas acreditam que para ter resultado tem que treinar muito acima do limite, tem que passar do limite, tem que exagerar. É assim que eu consigo ter resultado. E isso não é uma situação confortável, gostosa para vivenciar, porque ela é realmente desconfortável. Ela é desconfortável no momento e com certeza ela vai ser desconfortável num segundo momento, porque a lesão vem. A lesão vem. É assim, ó, no nosso corpo tem duas situações. Eu tenho aqui uma estrutura que está sendo hiper solicitada, vai trazer lesão. Eu tenho uma estrutura que é frágil por algum motivo e ela está com uma solicitação normal. São os dois motivos de lesão, entende? Ou eu estou solicitando demais uma estrutura normal, ou estou fazendo uma solicitação normal numa estrutura que é frágil. Então assim, vai com certeza reclamar. Seu corpo vai reclamar disso. Não é uma situação confortável de vivenciar. O ponto é, eu preciso ter a orientação de um profissional. E não é qualquer profissional. É um profissional que tenha base no que está falando, que tenha conhecimento no que está falando, que saiba o que está falando, que tenha conseguido atingir os resultados que eu estou buscando com outras pessoas. É o que eu falei, né? Pessoa que tem experiência, skin in the game, campo de batalha, atendendo efetivamente pessoas. Não é na teoria. A teoria é ótima, não estou desmerecendo ela. O livro, os cursos, os trabalhos científicos são ótimos, mas a prática do dia a dia é o que faz a diferença. Porque senão eu fico teórico, eu fico criando teorias aqui na minha cabeça que muitas vezes não funciona na prática. Não é assim que funciona na prática. Eu tenho que ter ali o feeling, né? O jogo de cintura para saber como que eu faço ali na hora. E é disso que eu estou falando. É exatamente sobre isso que eu estou falando. E aí é interessante porque assim, eu trabalhei com vários atletas, né? Eu trabalhei com atletas de luta, trabalhei com uma atleta de luta de braço, enfim. E essa atleta de luta de braço, eu sempre puxava ela no limite, sabe? Sempre puxava ela no limite, para ela realmente treinar no máximo dela, ter o melhor resultado que ela poderia ter, sabe? E aí, não é à toa que ela ficou 9 anos sem perder uma luta. 9 anos sem perder uma luta. Mas eu ia com ela até o limite. E quando ela me procurou, ela não me procurou como preparador físico, ela me procurou como fisioterapeuta, porque ela estava com várias lesões. E aí, eu falei para ela o seguinte, eu falei assim, o seu problema não é uma questão de fisioterapia, o seu problema é uma questão de treinamento, o seu treinamento não é congruente com o que você faz. Então, ela treinava de um jeito e chegava na competição, ela passava do limite. Entende o que eu estou falando? Então, tive que fazer uns ajustes ali, né? Levar o treino dela para um nível muito mais alto, colocar ela para treinar no limite, mas não acima do limite. Não acima do limite. Ó, vou repetir. Ela treinava num nível e competia num outro nível. Ela competia sempre acima do limite dela, porque ela não treinava naquele limite que ela estava competindo. Por isso que ela machucava. Eu atendi um médico que ele estava correndo, ele estava muito empolgado com a corrida, com os resultados da corrida.
E aí, um belo dia, o preparador físico dele decidiu começar a colocar ele para fazer tiro na rampa. Muito acima do limite dele. Para começar a fazer tiro na rampa, tem que fazer um treino de força, tem que fazer um treino de força específico, tem que fazer um treino de força geral, um treino de força específico. Não é assim, simplesmente, começa a dar tiro na rampa e vamos lá. E boa. Conclusão, teve uma lesão no quadril que, custou um tempão para melhorar. Um tempão para melhorar. Com relação aos atletas, eu atendi uma atleta de ginástica rítmica, super novinha, e ela me procurou com uma lesão no joelho, uma lesão assim bem complicada mesmo, sabe? Eu até falei para a família, vai ser difícil essa menina voltar a competir. Mas eles queriam muito que ela competisse e ela queria muito competir também, então eu fiz todo um trabalho com ela. Qual era a questão? Treinando muito acima do limite. Eram horas e horas e horas de treino, sem preparar a estrutura para isso. Ela tinha que ter uma preparação para isso. E aí as pessoas falam assim, mas não pode fazer musculação. É muito nova, é criança para fazer musculação. Tá, mas o que ela faz lá de salto, de vários saltos, isso pode. Com muito impacto, com grande volume, isso pode. Então não é assim que funciona. A gente tem que entender. Dei alguns exemplos aqui para a gente poder clarear isso na cabeça, né? Mas assim, tem vários exemplos de várias pessoas que falam sobre isso, né? Então assim, eu tenho que entender como tudo isso funciona, essa engrenagem funciona, para eu poder ajustar e treinar da forma correta. Com certeza dá para ficar aqui horas lembrando de casos de pessoas que vieram aqui e estavam exagerando. Olha só que interessante. Uma amiga minha, ela falou assim para mim, Du, eu comecei a correr. Falei, caraca, que bacana, muito bom, né? Entrou em ação, tá cuidando do seu corpo e tal. Tô correndo 3 km. Falei, legal, muito bom, isso aí. E esse final de semana eu vou fazer uma prova de 6 km. Como assim? Não entendi. Eu tô treinando 3 km e vou fazer uma prova de 6 km. Você entende que eu tô falando de passar do limite, de exagerar? É isso. É mais ou menos o que acontecia com a atleta de luta de braço. Ela treinava uma coisa e no dia da competição era outra. Treino 3 km e vou correr 6 km. Entende o que eu tô falando? É aí o momento que machuca. E isso é uma grande autossabotagem. Porque se machucar, pronto, eu tenho que parar a atividade física, vou engordar de novo, vou perder o condicionamento físico, vou perder esse estilo de vida que eu estou construindo, um estilo de vida cada vez mais saudável, cuidando da minha alimentação, tendo um sono de qualidade, dormindo mais cedo. Entende o que eu estou falando? Então, pega, porque é muitas vezes aí que o negócio acontece e aí desanda e se perde, né? A pessoa acaba se perdendo no meio de tudo isso. E muitas pessoas pensam o seguinte, né? A gente já falou isso. Se for leve, eu não vou ter resultado. Tem que ser pesado. Se for leve, eu não vou ter resultado. Mas como assim leve, né? É o que eu falei lá da questão do peso, que o peso tem que estar no limite. É limite. Não é nem leve, nem muito pesado. O peso tem que estar no limite. Para 10 repetições, então tem que dar para fazer 10 repetições. Tem que dar para fazer 20 repetições, 25 repetições. Se esse peso está dando para fazer 25 repetições, está muito leve. Ou eu faço aquela caminhada, ou aquela corrida, ou aquele pedal e eu chego como se nada tivesse acontecido. Está muito leve. Está muito leve. Uma forma legal de ver isso é comprar um frequencímetro. Eu conheço a marca Polar, que é uma marca muito conhecida, né, e confiável. O mais simples que tiver lá, põe a cinta aqui no peito e vai conferindo como é que está a frequência cardíaca, né, e ver se essa frequência cardíaca está adequada. Por exemplo, tem pessoas que eu vejo, né, coloca na esteira, está lá fazendo caminhada, está 100 batimentos, fazendo nada. 105 batimentos, 110, está fazendo nada. Então, tem que ter uma orientação com relação a isso, para esse leve ou pesado ter um número, para a gente entrar dentro desse número e trabalhar com esse número, né? Se não for muito, não vai ter resultado, né? Se não for leve, não vai ter resultado. Agora, se não for muito, não vai ter resultado. Tem que ser muito. Tem que ser muito. Tem que ficar ali 2 horas fazendo atividade física. As pessoas que me acompanham já viram eu treinando, né? Eu fiz ao vivo ali, eu treinando algumas vezes, né? Tem um vídeo aqui no YouTube, né? Na playlist tá lá, treino em alta intensidade e alta densidade. Tem lá um treino completo meu, do começo até o final. É um vídeo longo, um vídeo de 1 hora e 19 minutos mais ou menos. Tem um treino completo meu ali.
Quanto tempo demora para fazer todo o meu treino de membro superior? 12 minutos, 15 minutos no máximo. De membros inferiores, que junta com o abdômen, estourando 20 minutos. Tem que ser muito? A partir de 1 hora de treino, a gente começa a ter uma liberação muito grande de cortisol, que é o hormônio do estresse, que degrada a massa muscular. Será que realmente é interessante isso? Inclusive, pessoas que pedalam e correm uma quilometragem maior, que fica mais tempo praticando a atividade, o ideal é fazer ali a suplementação. Introduzir um suplemento alimentar ali para poder suportar esse treino. Não é assim, de qualquer jeito. Então, não é muito. Não é fazendo muito. Não é fazendo muito. Ah, tem que ser todo dia. Também não tem que ser todo dia. Acabei de falar que meu treino de musculação, eu faço 2 vezes por semana e pedalo 3 vezes por semana. Eu fico 2 dias em off na semana. Ah, Eduardo, mas tem gente que treina todo dia. Realmente tem gente que treina todo dia, mas ele foi progressivamente chegando nisso. E o treino todo dia tem toda uma composição, né? Dias que eu treino mais pesado, dias que eu treino mais leve, e o mais pesado, mais leve, eu estou falando de volume, de intensidade, isso vai sendo mesclado durante a semana. Não é de qualquer jeito. Entende onde estão os exageros? Onde as pessoas passam do limite? Muito peso, todo dia, muitas horas. Entende? Tem que ajustar isso. Você quer ter longevidade no treino, você quer ter sustentabilidade no seu programa de treino, tem que seguir isso. Senão vai dar problema. Eu trabalho com fitness e emagrecimento associado com a fisioterapia desde 1995. São 27 anos vendo isso acontecer no dia a dia. E aí a pessoa assim, ela tá na zona de risco, né? Ela tá na zona de risco. Eu, especialista, profissional, olhando, eu vejo claramente que ela tá na zona de risco, mas ela acredita que ela não tá. Sabe por quê? Não sinto nada. Eu não sinto nada. Eu tô aqui fazendo, mas eu não sinto nada. E dificilmente vai sentir. Dificilmente vai sentir. Sabe por quê? Porque quando a pessoa sente, o negócio já está degringolado. Já está lá no talo do negócio. Sabe por quê? Porque é um processo que é degenerativo. É no longo prazo que acontece. Ah, Eduardo, mas você acabou de falar que às vezes acontece rápido. Dependendo da situação, acontece rápido. Dependendo da pancada que a pessoa dá, acontece rápido. Mas na grande maioria das vezes, é no longo prazo. Então eu estou ali exagerando, mas eu não estou sentindo nada. Eu já estou ali 1 semana, 2 semanas, 3 semanas exagerando, eu não estou sentindo nada. Porque é no longo prazo. E aí a pessoa, por não estar sentindo nada, ela acha que está tudo bem. Está tudo certo. Tudo tranquilo. Mas não está. De fato não está. Então, tem que fazer esses ajustes. Tem que ter um especialista ali. Eu não posso pegar a rede social e me informar pela rede social. Ou pegar a informação com o meu colega de treino. Ah, eu vou falar com o fulano ali, que ele treina, ele tá bem grandão, né? Tá forte, tá definido, eu vou perguntar para ele. Ou vou perguntar para ela. Não. 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 Não é através das redes sociais que eu vou ter essa informação, uma informação fidedigna, nem através do meu colega. O meu colega de treino, provavelmente ele tem o mesmo nível de informação que eu tenho, de conhecimento que eu tenho. Eu tenho que ter um especialista para poder me ajudar. Mas as pessoas acreditam que com essas pessoas elas vão ter as informações que ninguém sabe, as informações escondidas, as informações que estão ocultas aí, que as pessoas não divulgam. Não é verdade. Não é verdade. Eu tenho que ter alguém, um especialista, que saiba o que está falando, que tenha certeza do que está falando. E está na zona de risco, e achar que está tudo bem porque não tem sintoma, porque não tem nada, porque não sente nada, é um tiro no pé. É uma bomba relógio ali, ó.
Então vamos lá. Então o que eu preciso? Já falei aqui algumas vezes. Ter um especialista me acompanhando. Ter um especialista me orientando. Quem é esse especialista? É o cara que tem conhecimento, que tem base no que está falando, que tem experiência, que já conseguiu o resultado que eu quero com outras pessoas. Assim, ó, skin in the game, campo de batalha, atendendo pessoas efetivamente. Esse é o cara que vai poder me ajudar efetivamente com isso. Agora, como é que ele vai me ajudar, Eduardo? Ele vai observar o meu treino, ou melhor ainda, o meu programa de treino. Como eu disse aqui na VIP, a gente não monta treino, a gente monta um programa de treino. Com 3 meses, com 3 meses não, com 6 meses, 8 meses, 1 ano de treinamento. Ele vai observar esse programa, se ele está adequado, se ele está atendendo os princípios do treinamento. Quais são esses princípios, Eduardo? Progressividade, falei sobre ele aqui. Ser progressivo e ir aumentando tanto o volume, que é a quantidade de treino, quanto a intensidade, que é a qualidade do treino. Eu tenho que respeitar esse princípio. Um outro princípio, especificidade. Treinar dentro do que é específico para aquela pessoa. Eu tenho que respeitar esses princípios do treinamento. Outro princípio, continuidade. Aí, vamos lá. É assim, tem pessoas que além de exagerar, ela exagera uma semana e fica uma parada. Aí exagera uma semana e meia e fica mais uma parada. Aí vai pipocando. Você entende o que eu estou falando? Aí é pior ainda. É pior ainda. Porque o organismo, quando ele vai querer se adaptar, ele não se adapta porque a pessoa não treina, aí vai embolando no meio de campo. Então eu tenho que respeitar esses princípios do treinamento. Continuidade. Se programou para fazer 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, faça 2, 3 vezes por semana, porque vai ter um programa montado com esse intuito. Eu tenho que respeitar para poder atingir meu objetivo e não correr riscos. Bom, dito isso, esse especialista ele vai olhar lá o programa todo, a proposta desse programa, entender a proposta desse programa conectado com o objetivo da pessoa. E a partir disso, ele vai poder ajudar com as correções, com os ajustes finos que precisam ser feitos. Então, dentro de tudo que a gente conversou aqui, para agora 1 minuto e faz uma análise. Onde eu acredito que eu estou exagerando nos meus treinos? Onde eu acredito que eu estou exagerando nos meus treinos? Pensa, é muito peso, são muitas vezes na semana, são muitas horas de treino. Aonde que eu estou exagerando especificamente? E aí, entendendo onde eu estou exagerando, eu vou começar a fazer um movimento para ajustar isso. E, de preferência, com um especialista me ajudando. Óbvio que com tudo que a gente conversou, você já vai ter uma visão. E você, com essa visão, você pode já ser mais rápido e mais prático com o especialista, de já mostrar para ele aonde está o ponto. Onde está o ponto exato para ser movimentado. Observa, onde que eu estou passando do limite? Isso dá para perceber no nosso corpo também, né? Terminou um treino, eu observo que eu estou passando do limite, eu vejo que eu estou passando do limite. Indo além do que eu posso fazer, me excedendo. Eu percebo isso no meu corpo depois que termino o treino. Esse exercício de análise, de avaliação do que eu estou fazendo e percepção do que eu estou fazendo, ajuda muito. Agora, tem que fazer. Muitas pessoas entram aqui, consomem esse conteúdo, porque tem muito conteúdo aqui. No dia da gravação desse vídeo aqui, tem mais de 160 vídeos aqui na playlist. Mais de 160 vídeos. Agora, não adianta eu vir aqui, ouvir tudo isso, entender, adquirir esse conhecimento e não colocar em prática. Virar só um conhecimento que eu bato papo no bar, bato papo no churrasco, bato papo numa festa, numa reunião,
falo do assunto, mas não coloco em prática, não uso no meu dia a dia. Não vai resolver. Fez sentido o que foi falado? Fez. Então, usa. Eu tenho uma mentoria que chama Corpo Blindado. As pessoas passam um ano comigo, um encontro por mês, para a gente fazer os ajustes necessários para elas emagrecerem. Eu tenho treinamento um dia para emagrecer. A pessoa passa uma tarde inteira comigo montando lá o plano de emagrecimento, o plano de estilo de vida saudável dela. Eu tenho o programa de emagrecimento comigo individual e em grupo. E aí, o que acontece? Algumas pessoas adquirem o conhecimento, já sabem o que tem que fazer e como tem que fazer, mas não faz. E é disso que eu estou falando. Tem que colocar a mão na massa, fazer os ajustes necessários. Eu vejo isso acontecer no dia a dia. As pessoas que fazem os ajustes necessários, elas começam a ter resultado rapidamente. O excesso de treino, ele não traz resultado, ele traz menos resultado. Dois amigos meus me procuraram para fazer alguns ajustes nos treinos deles. Trouxeram o treino para mim, sentamos, olhamos o treino, tá, e aí, Edu, o que você acha, tal? Falei, olha, muito treino, excesso de volume de treino. E além do excesso de volume, com o excesso de volume, na verdade, você acaba diminuindo a intensidade do exercício. E aí você não tem tanto resultado. Simples assim. Precisamos ajustar isso. E aí, eles entenderam o que eu falei e se propuseram a fazer os ajustes necessários. Resultado. É o que eu falei, não é treinando mais que a gente vai ter resultado. Pelo contrário, isso atrapalha o resultado. Eu falei lá, depois de uma hora de treino, a liberação de cortisol que fica muito grande. Então não tem sentido. Não tem sentido. Bora colocar em prática, fazer acontecer, ter os resultados que você deseja, e eu espero muito que eu tenha conseguido te ajudar a abrir os olhos, a ver um horizonte, levantar a cabeça e ver o que você não estava vendo antes. Bora comigo! Vem comigo! Fica a dica. Valeu!